Isso aqui? Não, nem se preocupa. Ele fez sem querer, ele nem percebeu que estava fazendo forte. Isso aqui foi um soco só. A gente brigou feio e eu também me exaltei. Denunciar? Não, isso não acontece sempre. Foi a vez do soco e essa vez só. Essa foi a única vez que aconteceu assim. Ele tinha bebido, foi horrível, mas foi só essa vez. Ontem ele se descontrolou, mas ele já se arrependeu, já me pediu perdão e ele garantiu que isso não vai mais acontecer comigo. Ontem ele me bateu mais que antes. Eu até desmaiei. Mas eu ainda não sou esses casos que a gente vê na TV, né? Eu tenho medo de denunciar. O que as pessoas vão pensar? Eu tenho vergonha. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Enquanto você viu esse vídeo, 8 mulheres foram agredidas. No Brasil, a cada 2 horas uma mulher morre, a cada 9 minutos uma mulher é estuprada e a cada 2 minutos uma mulher é vítima de alguma agressão tipificada na Lei Maria da Penha. O isolamento social é uma medida fundamental para conter o avanço do coronavírus, mas para algumas mulheres, a maior ameaça está onde deveria ser mais seguro, em suas próprias casas. Isso porque 88% dos agressores que cometem violência doméstica são os próprios companheiros das vítimas. Em tempos de isolamento, a violência dentro da própria casa se torna ainda mais grave. Em termos globais, significa um número estimado de mais de 15 milhões de casos de violências domésticas no mundo. Um estudo realizado pelo Fundo de Populações das Nações Unidas concluiu que os casos de violências domésticas durante o isolamento social aumentariam em 20% em todo o mundo. Na China, o número de casos de violência doméstica triplicou, na França aumentou 32% e na Espanha aumentou 13%. No Brasil, teve um aumento de 9% das denúncias no Disque 180, enquanto no Paraná teve uma diminuição de 30%, comparado ao mesmo período do ano de 2019. Porém, segundo o Ministério Público Estadual, houve um aumento de 12% do feminicídio, ou seja, as mulheres não estão denunciando. Um dos motivos responsáveis pela diminuição no número de denúncias é a perda de empregos decorrente da crise, que afetam principalmente as mulheres. Um levantamento feito pelo IBGE demonstra que no Brasil as mulheres estão mais sujeitas ao trabalho informal do que os homens. Cerca de 90% dos trabalhadores domésticos mais vulneráveis na crise são mulheres, e cerca de 70% são negras, indicando a precariedade do trabalho principalmente para a mulher negra. E ainda, para as mulheres que adotaram o trabalho remoto, a sobrecarga de trabalho domésticos pode acabar atrapalhando muito em sua avaliação e causando até demissão. Dessa forma, cria-se um quadro em que as mulheres se tornam mais dependentes financeiramente dos seus companheiros, sendo obrigadas a conviver diária e ininterruptamente com os seus agressores. Essa convivência ininterrupta por si só já gera um aumento no número de violência doméstica, mas ainda pode ser somado a isso o consumo excessivo de álcool, que inclusive foi uma das pautas da ONU. Fugir dessa situação de violência agora na quarentena se torna ainda mais difícil, tanto pela diminuição de renda, quanto pela convivência ininterrupta com o agressor e principalmente pela restrição de serviços e de movimentação nessa quarentena. Ou seja, notavelmente, é mais difícil as mulheres saírem de suas casas e irem até os locais de atendimento para denúncia. Por isso, alguns países adotaram medidas alternativas, como, por exemplo, o uso de códigos para pedir socorro. Na Espanha, França e no Chile, por exemplo, as farmácias foram instruídas a avisar as autoridades sempre que uma mulher ligar pedindo pela máscara 19. Na Argentina, o termo utilizado é máscara vermelha. No Brasil, o governo federal lançou um aplicativo pelo qual as mulheres podem denunciar as agressões sofridas em suas residências. Ainda há o projeto de lei 1368 de 2020, que disponibiliza telefones gratuitos, atendimento por portal eletrônico, no caso o site, e também pelos aplicativos, para que possa ser feita a denúncia. As denúncias recebidas pela esfera federal, pelo Disque 180 ou Disque 100, devem repassar informações de urgência para as redes locais de atendimento às vítimas.
O projeto de lei também prevê prorrogação automática das medidas protetivas de urgência, que vigorarão enquanto existir o estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já vem prorrogando automaticamente essas medidas protetivas, e elas vão vigorar enquanto durarem os trabalhos remotos. Também foi adotado aqui no Paraná a possibilidade da análise das medidas protetivas de urgência, mesmo sem o prévio registro de ocorrência policial. Ainda há outras alternativas em canais não oficiais de denúncia, como, por exemplo, o Mapa do Acolhimento, um site que oferece ajuda psicológica ou jurídica de profissionais voluntários. Existe também o aplicativo Penhas, criado pelo Instituto Asmina e batizado com esse nome em homenagem à Lei Maria da Penha. Nele, dentre outras formas de auxílio, é possível acionar um botão chamado botão do pânico. Assim que esse botão for acionado, o aplicativo avisará até 5 pessoas conhecidas em caso de urgência, através de SMS. Os abrigos e casas da mulher brasileira continuam funcionando normalmente para atender as mulheres que tenham medo de ficar em suas residências. Ou também, o agressor pode ser afastado da sua residência, permanecendo no local apenas a mulher e os filhos. As mulheres ainda receberão auxílio psicológico e assistencial, caso necessário. Por isso, não se cale, denuncie, Disque 180 ou 190. (190), qual a emergência? Oi, eu gostaria de pedir uma pizza. Senhora, você está falando com a polícia. Eu sei. Qual é o especial do dia? Senhora, você está bem? Não. É para entrega. O endereço é... Senhora, se você estiver em perigo, peça uma pizza de pepperoni. Sim, eu também vou querer uma pizza de pepperoni. Ok, senhora, a polícia está a caminho. Senhora, enquanto isso, você pode continuar na ligação? Não. Obrigada. Não demore muito. Deixarei as luzes acesas. Ok, senhora, estamos chegando.